Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero entrar numa meditação com vocês. Eu quero começar a fazer meditações com vocês junto com o meu devocional. E no meu devocional de hoje, eu tô lá em Lucas, capítulo 19, que começa falando sobre o Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa defraudar alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nessa parábola, nessa mensagem aqui, podemos ver que Zaqueu era uma pessoa muito rica. Então, ele tinha muito dinheiro, não era pouco. E ele tava com aquela sede, sabe, de ir ver Jesus. Só que a multidão era grande. E às vezes acontece isso com nós. A gente quer ver Jesus, mas a multidão lá fora é muito grande. As coisas lá fora é muito grande, mesmo a gente querendo ver muito Jesus. E é muito importante que a gente vá, sabe? Vá procurar Jesus. Porque quando ele estava indo, quando ele subiu, ou seja, ele subiu para ver Jesus. Ele subiu, Jesus pegou e falou para ele descer, para ir ver com ele. Então, se a gente procura verdadeiramente o próprio Jesus, ele reconhece isso e ele vem até nós também. Então, a gente deve procurá-lo para que ele possa vir. Mas não é só simplesmente ir procurar. No mesmo texto diz que Zaqueu, ele falava assim, que ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, para seguir Jesus, você precisa dar tudo que você tem, sabe? Muitas pessoas, ela tem ódio do nome de Jesus, muitas pessoas não querem nem saber, sabe, sobre o próprio Jesus, que não é nem religião, é assim uma própria pessoa. E muita gente tem ódio, só que quem quer realmente ter uma comunhão verdadeira com Jesus igual o Zaqueu, ela tem que deixar tudo para trás, porque o Zaqueu deixou tudo para trás só para ver ele. E ainda falou que restituía que ele machucou. Então, a gente tem que ser também igual o Zaqueu, a gente precisa ir procurar Jesus. A gente precisa ir restituir aquilo que a gente machucou nos outros. A gente precisa restituir aquilo também que a gente, sabe, machucou dentro de nós. E a gente precisa deixar tudo para seguir Jesus, tudo para ver Jesus. Porque se a gente deixa tudo, a gente já tem tudo. Porque Jesus é tudo. Então, deixe tudo de ruim, deixe tudo que você tem atrás para justamente ver Jesus. E é isso que o Zaqueu faz. Ele deixa todos os bens dele só para ver Jesus. E é muito bonito, porque Jesus reconhece isso. Ou seja, Jesus reconhece um coração quebrantado. E nesse mesmo texto diz que as pessoas murmuravam. Entretanto, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ou seja, as pessoas estavam tipo, cara, por que ele tá fazendo isso? Ele peca, sabe? Ele é sujo, ele é impuro. Mas Jesus, ele não veio para aquelas pessoas que já estão limpas. Isso vai. Se fosse assim, nem precisava ter vindo então, uai. Mas ele veio para nos salvar. Ele veio
para nos limpar, ele veio para os pecadores, ele não veio para aquelas pessoas que já têm uma comunhão, que já é em Deus. Não, ele veio para libertar aquelas pessoas sujas, aqueles pecadores, porque a gente é assim. Mesmo eu que eu tenho conversão, mesmo eu que ali diariamente tento ter todo dia uma conversão verdadeiramente, eu peco, eu caio, eu falho. Tá tudo bem, porque a gente é assim, a gente é pecador. A gente só não pode deixar de procurar Jesus, de ir ver Ele, de deixar tudo que a gente tem pra trás só pra ter Ele, sabe? É muito bonito porque Ele sobe pra ver. Ou seja, não é Jesus que subiu pra ter um encontro. Não. Zaqueu foi lá, subiu, ou seja, ele deu o primeiro passo. Então a gente também tem que dar o primeiro passo para ver Jesus. Ele deu o primeiro passo para ver Jesus. Só que a multidão não deixava, porque era muita pessoa, né? Ali numa multidãozinha, eu imagino, eram muitas pessoas mesmo. E aquela situação ali parecia, nossa, não tem como. Só que quando a gente acha que Deus não tá vendo, Deus tá vendo. Então, tipo assim, o Zaqueu subiu, viu que tinha muita pessoa, por isso que ele foi lá subir. E não, na verdade eu tô errando. Ele procurava ver quem era Jesus. Ou seja, então, reformulando aqui toda a frase, ele procurava ver, ou seja, ele queria saber quem era Jesus. Então, ele foi e subiu pra ver Jesus. Depois, não, peraí. É difícil. Ó, ele procurava ver quem era Jesus. Só que tinha muita gente, então ele não conseguia. Então, ele teve a brilhante ideia. Ele vai correr para um lugar muito alto. Então, ele tá indo querer a dependência de Deus. Ele tá querendo ir ter Deus. Então, Deus reconhece. Deus reconhece que tem uma pessoa querendo procurar ele. Então, Deus avista ele. Né? Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ou seja, Zaqueu, naquele ato de fé, conseguiu Jesus. E ele não precisou nem passar pela multidão. Ou seja, se a gente procurar verdadeiramente a Deus, a gente consegue ter ele, porque ele vai lá e reconhece, sabe? Mesmo que as pessoas murmuravam e tal, a salvação entrou dentro da casa dele. Então, a gente tem que ser também mais como Zaqueu. A gente tem que ir lá, correr para ver quem que é realmente Jesus. Não conseguindo, sobe, vai subindo, vai tentando. Uma hora o próprio Deus vai marcar um encontro contigo. Eu falo para você, não há melhor coisa do mundo a não ser o próprio Deus te encontrar pessoalmente. Ah, mas isso não é possível. Isso aqui é para quem tem fé. Porque quem não vê as coisas espirituais, obviamente não vai acreditar no que eu tô falando. Então, quem sabe, sabe, porque Deus marca um encontro com a gente, marca. E quando marca, olha, tudo que a gente passa no passado não sobra espaço, porque já tem. É aquela memória que ele tem, tipo, é aquela memória que você teve com ele, que você teve um encontro com ele, então aquilo fica na sua memória, fica grudado na sua memória. E é bonito de ver, né, que o Zaqueu, ele queria deixar tudo para ter Jesus. E a gente também deve ser assim, deixar tudo para ter Jesus. Mas é difícil, eu sei que é difícil, eu passo por isso. Mas a gente não pode desistir, porque ter Deus é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, vamos nessa luta diária, vamos procurar Jesus, vamos estar aí com Ele, porque como que eu posso ter nada se eu tenho Deus? Então, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa meditação. Obviamente eu não sou uma pessoa profissional, eu não sou uma pessoa que, sabe, entende tudo da Bíblia, não. Mas é o que eu tenho como entendimento, é o que eu venho estudando e eu espero adquirir mais conhecimento. Eu espero que você me acompanhe mais nessas meditações, porque eu não quero fazer só uma vez, eu quero fazer várias vezes para que eu possa ajudar muitas pessoas, porque eu vejo que hoje o mundo, infelizmente, não, sabe, não é aquele mundo como antigamente. Se bem que o mundo sempre teve malícia, sempre teve maldade, mas o mundo já não é mais o mesmo. E o meu dever aqui, né, é falar a palavra de Deus. Ouça quem quer, ouça quem tem ouvidos. Então, é isso. Muito obrigada pelo vídeo. Fique com Deus e até a próxima meditação.